Não, então, gente, bem-vindos ao minicurso do professor Domingos Sávio, né, em parceria com a ESIP, a Junos Consultoria. O dessa semana, o desse de outubro, a gente vai falar sobre introdução ao Minitab 18, né, que é um tema bem técnico, que o Domingos Sávio vai estar ministrando aí mais uma vez com vocês. E aí a gente vai continuar o cronograma até fevereiro. A gente vai ter mais um curso em novembro. Se eu não me engano, vai ter em janeiro, no final de janeiro e fevereiro. Então, a gente já tem o calendário até fevereiro de minicurso com o Sávio. E em nome da ESIP, em nome do presidente Eduardo Amaral, em nome do diretor executivo Ricardo Sabagi, a gente agradece a participação de vocês e o professor Domingos Sávio, nosso parceiro aí nesses minicursos. Então, eu vou compartilhar, né, a tela aqui e começar, então, conversar com o pessoal. Então, a todos, boas-vindas, Sandrine, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço em nome da Juno Educação Corporativa. E nós vamos, então, falar, né, vamos ver algumas operações, né, que nós fazemos, né, utilizando o Minitab, né, no caso, o Minitab 18. Lembrando que o Minitab, né, ele tem a versão gratuita, que você vai lá e baixa, né? Lá no YouTube tem os tutoriais, né, como baixa, como todos, né? Todos os softwares colocam lá no YouTube, pessoas colocam os tutoriais de como baixar o Minitab 18. Não tem nada difícil nem complicado, é muito tranquilo. Então, assim, é importante, né, estar com o Minitab para a gente, então, fazer isso. Então, nós podemos fazer o seguinte, gente, ó. O Minitab, como todo software, ele é um programa prático. A gente só aprende fazendo. Aí, então, o que é que nós vamos, então, ver aqui para ficar legal para a gente? Então, vamos fazer essa aula teórica, eu vou mostrar todo o material que nós vamos utilizar, né? Vamos voltando no material lá e tal. E na próxima aula, né, que é na quinta-feira, a gente faz 100% prática. Hoje vamos ver teórica, o Minitab, algumas funcionalidades, eu vou apresentar para vocês, tudo bem direitinho. Aí vocês baixam, né, após isso hoje, amanhã, na quinta-feira já vão estar com esse notebook na máquina. Se for o caso, né, vocês baixam no próprio notebook, porque a empresa, geralmente, né, tem aquelas questões voltadas para não baixar programas. E é bom ter esse programa no próprio notebook, né, para facilitar, né, para vocês. Vocês vão ver que ele é muito legal, muito funcional, né, ajuda bastante, né, nos nossos projetos de Lean Six Sigma, por exemplo, o Minitab, ele vem assim para nos ajudar. Sem o Minitab fica complexo, porque não dá para fazer aqueles cálculos todos na mão, né, não tem cabeça que aguente, ainda mais que a nossa vida está cada dia mais corrida, tanta coisa, né? Então, o Minitab, ele vem assim para dizer assim, cara, eu vou tirar esse problema de ti, ó, deixa comigo, eu vou fazer para ti, tu não precisa se preocupar. Então, essa é bem assim a colocação. Então, para não ficar uma coisa solta e vocês acabarem não aprendendo, que a gente só aprende fazendo, seja o Minitab, Power BI, Visagem, o MS Project, qualquer um deles, qualquer um. A gente só aprende mesmo na prática, né? Então, assim, nós vamos fazer uma visita teórica, né? Até do material que nós vamos utilizar, e na próxima quinta, esse mesmo material com os exercícios, já vamos, então, trabalhando. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar, só um momento, já vou deixar aqui no chat o meu e-mail, tá certo? Aí o que, é que vocês vão fazer? Vocês vão mandar um e-mail para mim solicitando o material para os exercícios. Eu não tive como mandar porque eu não sabia como que iria se dar essa questão. Então, vocês vão mandar um e-mail, né, diretamente para mim, pode mandar para mim, ou então mandar para a Laís, eu vou colocar aqui os dois e-mails, né, e vocês, então, mandam um e-mail, aí eu vou mandar para vocês já o material também, o material do Excel, que nós vamos trabalhar, então, os exercícios na quinta-feira. É importante essa parte prática, né? Senão não flui bem e acaba não gerando um aprendizado legal. Então, vamos lá, eu vou aqui compartilhar o material com vocês e vou apresentar o carão do Minitab também para vocês aqui. Apesar de que acho que houve um curso lá atrás que eu cheguei a fazer algumas coisas com o Minitab, vocês foi no White Belt, enfim, mas hoje nós vamos ver com mais intensidade, hoje e quinta-feira.
Gente, todo mundo me ouve. Pode ligar o microfone aí, ó, deixar o microfone aberto, se for o caso, para a gente ficar dialogando e vocês lançarem pergunta em tempo real, instantâneo, certo? Então, gente, ó, esse aqui é o Minitab, né? O meu aqui é o Minitab 18, que nós estamos usando. Já tem o 19, mas vamos ficar com o 18 mesmo, né? Porque para nós ele é suficiente, está ótimo, inclusive, né? Então, assim, ele tem um carão bem rapidamente parecido, né? Rapidamente, né? Essa parte aqui de baixo, né? Com o Excel, tal, mas ele não é da Microsoft, né? É um programa independente. Essa parte aqui nós chamamos aqui de worksheet, né? Aqui onde eu estou passando meu mouse, é o worksheet. E aqui em cima nós temos a session, né? Que é onde sai, então, os memoriais, né, de cálculo, né? O memorial de cálculo, todos eles são lançados aqui nessa área que eu estou passando o mouse. Nós chamamos isso aqui de session. E aqui embaixo, né, são colocados, gerados os gráficos aqui nessa worksheet. Temos aqui a indicação das colunas aqui. Ele não é como o Excel, você marca aqui e sai só, ele marca só uma linha, né? Você puxa e vai levando tudo. Mas, enfim, essa parte que eu estou passando o mouse, né, são as indicações da coluna, coluna 1, coluna 2, 3 e tal, e ele vai numerando, né, um C de coluna e a numeração. Por que isso aqui é importante? Porque quando nós vamos fazer os nossos gráficos, né, os nossos cálculos, puxando as colunas aqui, então lá vai aparecer essa indicação, né? Então, é importante a gente ter assim, esse conhecimento de que, até para localizar onde que estão os valores que você quer plotar no Minitab para fazer os cálculos, né? Então, ele vem aqui, cálculos e gráficos, como seja, né? Seja um gráfico ou seja uma session, fazer um memorial de cálculo, né? Então, ele vai trazendo a coluna por essa nomenclatura. Vamos dizer que isso aqui seja o RG da coluna, né? Certo? E essa primeira linha aqui, que ela está, não está numerada, que, digamos, seria a coluna 0, mas aqui não tem 0, claro. Aqui nós colocamos os cabeçalhos das colunas, o nome da coluna. Então, lá, quando nós vamos plotar, vai aparecer, digamos que eu tenho aqui defeituosos, por exemplo. Aí lá vai aparecer C1 defeituosos, né? Aí vai aparecer lá para mim, né? Quando eu estou lá no Minitab, quando nós veremos na próxima quinta-feira. E eu não vou ver os valores, eles vão ficar ocultos. Apenas eu vou ver C1 e vou ver defeituosos. Quando eu ploto, automaticamente o Minitab ele faz a leitura instantânea dos valores aqui da coluna e vai, então, nos entregar aquilo que a gente solicita. Então, assim, é uma coisa bem legal. Aqui em cima nós temos a parte do arquivo, né? Quando eu clico aqui, eu tenho criar uma nova aba, abrir uma aba, salvar o meu projeto, salvar como, se eu quiser imprimir, se eu quiser sair também. Sabendo, gente, que aqui até é bom colocar aqui essa pausa. Ontem mesmo, eu estava em uma live, né, com o professor Normando, que às segundas-feiras eu sou ator, né? Eu faço ao vivo. Ele faz umas lives na hora ligada à gestão. E ontem eu fiz uma live, então nós estávamos discutindo justamente as questões voltadas a essa nova realidade, né? Nós fomos imersos em um contexto, né? Uma fase da evolução da indústria, né? Que aterrorizou todo mundo, que foi a indústria 4.0, que chamou a atenção e foi um temor para todos nós, porque o que se promulgava era que as máquinas iam substituir o homem, e aí, claro, a gente tem medo de ficar desempregado, né? Porque tem as responsabilidades para cumprir, tem, sabe, aqueles projetos de vida e tal. E aí, então, ficou assim, aquela situação meio pavorosa. E aí, mal as coisas passaram, mal a gente está conseguindo digerir a indústria 4.0, ainda estamos nos apropriando dos conhecimentos básicos, né? Da indústria 4.0, que é voltada a essa questão de análise de dados, né? O famoso Big Data, Cloud Computing, a IA, IoT e tal. E, então, nós agora já estamos na fase seguinte, né? Que é a indústria 5.0. E aí nós fizemos 2 lives na semana passada, na segunda-feira também falamos sobre a indústria 5.0, né?
o que há de novo, né? E ontem nós falamos sobre o perfil do profissional 5.0. E aí, justamente, essas questões voltadas à análise de dados e sustentabilidade, né? Uma interação do homem e a máquina no ambiente industrial para promover essa questão de uma produtividade elevada, né? Levando em consideração os conceitos de sustentabilidade em toda a sua essência. Então, assim, quando a gente está falando aqui Minitab, dado, então isso aqui já é a nossa nova realidade, né? Já, assim, trabalhando, né? Buscando aprender, nos apropriar das competências, dos conhecimentos que fazem jus, né? Que tem relação direta com a indústria 4.0 e a 5.0. Então, assim, é muito importante a gente estar antenado com essas questões de análise de dados, ao máximo possível, porque essa agora é a nova regra do mercado, né? Profissionais que eles não têm conhecimento de análise de dados, então, assim, eles vão ficar numa situação muito, muito complexa, né? Não porque o mercado de trabalho é injusto, nem é perverso, é porque as empresas, as organizações, elas vão necessitar de profissionais que realmente tenham domínio dessas coisas. Domina dados, que sabe fazer com muita tranquilidade uma modelagem computacional, que trabalha com Big Data, que consegue alinhar essa questão da Big Data com essa modelagem, né, computacional, nós chamamos isso aí de inteligência de negócio. Então, assim, é muito importante, né, estar com esse conhecimento. Então, a gente sempre está alertando para os profissionais eles estarem buscando esses conhecimentos que fazem vai jus, né, ter essa relação com análise de dados. É necessário que o novo profissional, né, desse período que se aproxima, que não é um período de média distância, não, é médio prazo, é curtíssimo prazo, né? 2022 já vai iniciar com muitas exigências, né? Essa retomada econômica em todo o globo, né? As nações, as indústrias, elas vão estar buscando, né? Tirar o prejuízo, né, que a pandemia causou, vamos falar numa linguagem mais tranquila. E para isso ela vai precisar, já está precisando, na verdade, de profissionais que realmente tenham capacidade de resposta muito elevada. E essas respostas, elas dizem respeito principalmente à questão voltada à análise de dados. Então, quem não tiver conhecimento de análise de dados, em 2022, vai ficar numa situação muito complicada dentro das indústrias, seja qual for o caso. Tem o analista, o rapaz que trabalha lá na base operacional. Agora, claro que cada um tem níveis elevados, né, de conhecimento, mas todos têm que saber, têm que ter pelo menos as noções básicas que dizem respeito à análise de dados, porque são os dados que vão ser o combustível das tomadas de decisões mais do que nunca, né? Mas agora nós já trabalhamos com um grande volume de dados. Então, isso deixa aqui somente um alerta, né? Assim, vamos dizer assim, um cutucão, para que assim, nós estejamos atentos a essas questões. Voltamos aqui para o Minitab, né? Já vimos aqui essa janela aqui, nós temos janela aqui, essa parte superior, né? Esse painel aqui superior, outra coisa. Vamos então fazer aqui um passeio. Depois a gente vai lá para o nosso material, o material físico, né? Para a gente ter umas discussões mais detalhadas e em seguida a gente começa então a fazer as primeiras coisas. Eu tenho aqui essa segunda janela aqui, que é o editar, né? Aqui eu posso desfazer alguma coisa que seja feito, limpar e tal, links, né? Da Worksheet, você tem link de gerenciamento de link, captura de dados externos, execução de comandos externos, você para trabalhar pontos externos ao Minitab, e aqui embaixo tem o editor da linha de comando, né? Que também uso com o Ctrl L. Em seguida, eu tenho aqui a terceira janela, que é a terceira de dados. Aqui ela já começa a ficar a coisa mais intensa no Minitab. A janela aqui eu posso ter um subconjunto, né, da worksheet, ou seja, um worksheet sobre worksheet. Eu posso dividir a worksheet,
né, empilhamento, mesclar o X, eu posso copiar algo, né, colunas para colunas, constantes, matrizes, coluna para constante, matriz para coluna, enfim, eu saio aqui fazendo essas mesclas de matrizes e constantes dentro do Minitab, né, que eu posso desempilhar colunas, empilhar colunas, né, o bloco de colunas, linhas, transposição, ordenar, deletar linhas, apagar variáveis, formatação condicional, né, destacar célula, alto, baixo, o famoso Pareto aqui, né, valores mais frequentes, né, equação de análise. Aqui também eu tenho a estatística, né, onde eu vejo os outliers, vejo o que está fora do controle, na minha carta de controle, fora de especificações, os resíduos, né, que aqui está ligado à MSA, que é análise do sistema de medição, e lá embaixo eu tenho, né, os X atípicos, né. Nós sabemos que o X ele faz referência às entradas, né? A variável X de entrada e a variável Y de saída, né? A gente busca, então, entender qual é o impacto e a influência, né, de uma variável X de entrada sobre uma variável Y de saída. Isso aqui é bem atípico, né, do estudo do CEP, né? O CEP ele está focado essencialmente nisso, entender essa influência e esse impacto entre essas variáveis, né? O quanto menos variáveis elas têm relação com a saída do meu processo. Então, o CEP busca entender isso e trazer essa relação clara para auxiliar as tomadas de decisões e manter, né, o que nós chamamos de GQT, que é a qualidade total. Aqui eu posso me recodificar para números, para texto, para data e hora e uso de tabela de conversão. Mudança do tipo de dado, data e hora, concatenar e, no final, exibir dados. A quarta janelinha é a de calculadora, onde aqui eu posso usar simplesmente a calculadora. Aqui eu tenho estatística de colunas, estatística de linhas, a padronização, criação de dados, né, padronizados, conjunto simples de números, conjunto arbitrário de números, valor de texto sobre conjuntos e conjunto arbitrário. Então, assim, a gente, até aqui nós já vimos quantas coisas o Minitab faz, né? Vamos ver muito mais, né? É um software extremamente profundo, né? Os professores com que eu já tive nos meus estudos, as disciplinas que nós usamos o Minitab e tal, foram várias, né? Inclusive desde lá do meu MBA em engenharia de produção, eles eram unânimes, né, em afirmar que mesmo um doutor em matemática ou estatística, né, ele não consegue, desculpa, ir além de 60%, né, do uso do Minitab, tendo em vista, né, essa capacidade profunda de resposta que ele tem. Então, ninguém consegue usar mais que isso. E olha lá, eu nunca usei nem 20, que é muita coisa, eu não uso, eu já usei muitas coisas no Minitab, mas sei que não chegou nem a 20%, porque ele tem muito a oferecer. Então, aqui nós temos aqui essa padronização, aqui eu criei a criação de dados padronizados, né? Um conjunto de dados simples. Aqui nós vemos que é o arbitrário e tal. Tem aqui a criação de malha de dados, criação de variáveis indicadoras. Aqui eu posso configurar bases, né? Dados aleatórios, eu posso aqui, a parte aqui, tanto trabalhar como criar dados aleatórios, amostra de coluna, o teste aqui quadrado, né? Que é para dados discretos, distribuição normal multivariada, teste F, teste T, uniforme, o Bernoulli, binomial, geométrica, a binomial negativa, hipergeométrica, ou seja, são análises com os dados, né, análise discreta, inteira, a Poisson, que nós vamos ver também bastante isso aí, Poisson, beta, Cauchy, exponencial, gama, Laplace, o maior valor extremo, a logística, tanto regressão logística como análise logística, né? A log logística, né? Que com base uma função logarítmica, log normal,
menor valor externo, a triangular, e o Weibull, né, que é a análise do Weibull para dados não normais, numa distribuição não normal. E aqui a quinta janelinha é a de estatística, né? A primeira opção aqui eu já tenho aqui, olha só que ele vai abrir aqui agora para nós. Primeira opção tem aqui estatística básica, né? Exibição de estatística discreta, armazenamento de estatística descritiva, sumário gráfico, vamos ver isso aqui bem direitinho ainda hoje. Vamos começar a fazer esse sumário gráfico. Então, assim, a gente começa a perceber o quanto o Minitab ele nos ajuda, assim, sabe? Aqueles cálculos estatísticos, aquela coisa toda muito complexa, aqui a gente tem tudo à mão em um clique, né? Agora a gente precisa só saber como operacionalizar. E uma coisa muito importante que eu sempre gosto de falar, né? Aprendi assim, e é bom a gente sempre ensinar aquilo que você tem como positivo, né? É importante que, além de eu gerar um gráfico, além de eu gerar uma session, né, que ela vem lá com um memorial de cálculo, né, bem extenso, bem completo, eu preciso também saber interpretar meus dados, entender, né, que eles vão voltar ao valor P, o que é que essa média está me dizendo, o que é que essa mediana tem a ver com o meu projeto, com a melhoria. E principalmente algo muito importante que a gente olha é o valor do desvio padrão. Então, o desvio padrão dos dados é muito importante que ele mostre o quanto os dados, né, eles vão se distanciando em relação à média. E sobre esse desvio padrão também nós começamos a ver o valor da amplitude, né? Ou seja, um conjunto de dados que ele tem uma amplitude muito alta, significa para mim que eles estão muito dispersos, que existe uma grande distância entre o maior valor observado e o menor valor observado naquele conjunto de dados, né? A gente pede uma análise estatística com subgrupos, então nós vamos ver assim um valor de média bem diferentes, né? Ou até mesmo que seja uma análise, uma carta de controle, né, que nós veremos com individuais, então a gente vê assim que vai haver na nossa carta de controle uma distância muito grande entre os dados, né? O que pode até nos mostrar possíveis outliers ou anotações, né, que a gente chama como causas especiais. Assim, tudo isso a gente vê, né, dentro do Minitab, ele nos mostra o quanto esses dados estão se comportando. Então, isso faz referência à análise de dados, é entender os dados, né, e o que é que ele está nos mostrando, qual é a situação, né, qual o panorama atual do meu negócio, no caso, o meu processo, como que está o meu processo no estado atual, né, por meio dessa análise estatística que me mostra com dados que foram coletados. Só que, assim, como nós trabalhamos com dados, então nós temos que ter uma segurança desses dados, né? Ou seja, eu tenho que estar certo de que a coleta desses dados ela foi feita de uma forma correta. É o que a gente chama de uma MSA, né? Que é a análise do sistema de medição, que trabalha junto com o CEP. E, na verdade, faz parte do estudo do CEP. É como se fosse mãe e filha, né? Então, o que se promulga, né? Desde lá o Deming, ele promulgou lá na década de 50, e a gente traz isso até hoje, né? Para nossos estudos, isso é promulgado a nível mundial, né? Que tanto o meu processo, né, como o meu sistema de medição, pelo qual eu coleto os dados, devem estar sob um rigoroso controle estatístico, né? Para que nós venhamos a tornar real, tornar uma prática, né, desse controle rigoroso estatístico do meu sistema de medição, como também do meu processo, aí eu vou lá e faço o estudo de CEP, né, que é o controle estatístico de processo. E dentro do estudo de CEP, a gente estuda a MSA, que é a análise do sistema de medição. Isso eu falo em português, mas as siglas estão em inglês, né? Porque a gente sabe que tudo vem da linguagem mundial, muita coisa dos Estados Unidos. Mas, enfim, o que quer dizer isso aí? Análise do sistema de medição. Então, a análise do sistema de medição ela vai fazer uma análise comparativa rigorosa da relação entre o operador e o dispositivo de medição.
né? Nós chamamos de estudo de RR cruzado, repre e repro. Repre, né, de repetibilidade, está referente ao dispositivo de medição, e repro, que é referente à reprodutividade, que faz referência ao operador. A gente estuda, então, qual é a interação existente entre o operador e o dispositivo. Então, a gente coloca que não deve haver interação, não deve haver vício de medição, não deve haver anotações estatísticas que não façam referência a uma segurança dos dados. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, né, bem mais alargado, que é para a gente ter certeza que os dados que são colocados aqui no Minitab, né, ele trabalha em uma relação direta com o Excel. A gente vai lá e eu posso, quando eu vou lá em arquivo, abrir, ele vai me levar para a área de trabalho. Se eu tiver lá um conjunto de dados tá no Excel, a gente vai lá e já traz aqui o conjunto de dados para o Minitab, é tudo muito tranquilo. Esses dados colocados lá no Excel, né? Ou até mesmo você pode chegar aqui e digitar como queira, né? Mas já você entrar do Excel, e eles devem ser altamente confiáveis, a gente tem que estar seguro desses dados, que eles foram coletados de uma forma correta e que existe, sim, um rigoroso controle estatístico sobre o sistema de medição, beleza? Então, voltando. Aqui nós estávamos em estatística básica, né? A primeira janelinha. Aí tem aqui a exibição de estatística descritiva, armazenamento, né, dessa estatística, um sumário gráfico. É aqui o teste Z para uma amostra, teste T para uma amostra, teste T para duas amostras e o teste T pareado. Teste para uma proporção, para duas proporções, teste de taxa de Poisson para uma amostra, e é o teste de taxa de Poisson para duas amostras. E aqui eu também faço aqui o teste para uma variância, teste para duas variâncias, a correlação entre variância, a covariância, né, dos dados, e aqui uma coisa bem legal, que é o início de uma análise de dados, né? Eu até já falei isso aqui, né, em outros cursos, né, lá no início. Nós vamos trabalhar com um conjunto de dados, ver o que esses dados estão mostrando, né? Deve haver uma geração de vários gráficos, a gente faz uma análise, a gente chama análise multivariada de dados, então não é só analisar os dados por um caminho, há um Pareto que me mostra algo sobre os meus dados, né, os 80-20, tá? Mas antes que eu faça um Pareto, eu preciso primeiro fazer o teste de normalidade. Eu preciso saber se os meus dados, eles seguem uma distribuição normal ou uma distribuição não normal. Eu já falei aqui outras vezes, eu vou repetir, né? Porque a gente é bom estar assim falando, que é para não esquecer. Vocês não podem, em lugar nenhum no mundo, nunca, dizer que os dados seguem uma distribuição anormal. Isso aí seria uma anormalidade do discurso, né? Então, não existem dados anormais. Existem dados que seguem uma distribuição não normal. Ou seja, meu conjunto de dados, ou ele segue uma distribuição normal, ou não normal, né? Não falar nunca anormal, porque vocês vão ser mal interpretados, vão colocar situação difícil para o professor que ensinou para vocês. Então, assim, eu estou preservando a vocês e a mim também. Como lá atrás também me foi dito isso, eu digo, isso é muito importante. Quando tiver com os meus alunos também, eu tenho que falar isso, que é para ficar todo mundo alinhado com o mesmo discurso. E aqui temos aqui, vou fazer os testes dos outliers, que eu vou mostrar para vocês o que são outliers, nós veremos aqui no nosso curso, e o teste de qualidade de ajuste para Poisson. Opa! Na segunda opção, eu tenho aqui a regressão, né? Ou seja, fazer uma regressão de dados, vai ter um gráfico com de linha ajustada, a regressão propriamente dita, uma regressão não linear, estudo de estabilidade dos meus dados, né? Que eu tanto aqui na minha regressão, né? Como no estudo de estabilidade, eu já vejo outras opções, né? Criar um worksheet, um estudo de estabilidade em si, regressão ortogonal, mínimos quadrados parciais, está colocando aqui, gráfico de linha ajustada, né, binária, regressão logística binária, que eu posso fazer um ajuste do modelo logístico binário, né, ajustando os meus dados, uma regressão logística ordinária, regressão logística nominal e, por fim, uma regressão de Poisson.
A terceira aqui eu tenho a nova, não, eu posso fazer a nova. O que é a nova? É análise da variância, né? Existe a nova e também a manova, está aqui embaixo, né? Ou seja, eu tenho a nova, que é a análise, né, da variância, e eu tenho a manova, que é a análise da variação das variâncias, né? Eu trabalho com vários conjuntos de dados, tal, eu tenho as variâncias, então eu aplico também a manova. Na nova eu tenho para um fator, análise de médias, a nova balanceada, modelo linear, né, generalizado, que passa uma ajuda do modelo. Tem aqui o modelo de efeitos mistos, a nova completamente alinhada, né, essas variâncias bem distribuídas, a manova, que é a análise da variação da variância, né, generalizada, teste de igualdade de variâncias, gráfico de intervalos, né, e o gráfico de efeitos principais, e, por fim, o gráfico de interação. Na quarta opção aqui nós temos o DOE, né, que é o planejamento de experimento, assim, é a coisa dolorosa, né, o famoso QFD-DOE, desdobramento da função qualidade e o design de experimentos. Então, quando nós usamos o DOE, gente, então nós vamos criar um novo processo, né, ou um novo produto, então elaboramos o DOE, ou até no momento que a gente queira aplicar uma melhoria, ou ver também a interação entre variáveis de um processo. Vamos imaginar assim, uma fabricação de um determinado produto, né, que ele usa temperatura de uma caldeira, mais resfriamento, tempo que aquele produto ele fica sobre uma pressão de calor, né, ou uma ação de calor, tempo de pintura, enfim. Então, fazendo esse estudo comparativo para ver a influência e o impacto entre variáveis, então, é bem típico do E, que é o design de experimento. Ver qual é a variável, como que os valores dessas variáveis em interação, elas contribuem para a qualidade do produto, para evitar trinca, rugosidade, arranhão, amasso, enfim, o que pode acontecer com o produto que signifique defeito, e como que a gente trabalha, então, essas variáveis dentro dessas interações para promover a qualidade. Então, também parte do estudo do DOE, né? E aí, claro, quando a gente trabalha isso na mão, fazendo esses cálculos manuais, né? Como a gente chama, na mão grande, né? Lá no estudo mais experimentais, a gente aprende fazendo na mão. Né? Quando eu estudei, na minha época, eu lembro, eu e meus colegas, nós quase ficando doidos, né? Vendo essa questão, tal. Nós éramos iniciantes, tal, e fazer um estudo de um produto, né? Manual, fazendo os cálculos na mão, aquela tabela, não, tal de interação, mas aqui nós temos o Minitab, que nos ajuda bastante, né? Então, nós vamos, então, fazer esse estudo dos experimentos, ele já mostra tudo e fica bem mais tranquilo. Claro que lá também eu aprendi, mas primeiro o professor deixou a gente fazer no manual. Faz parte disso. Geralmente também, quando eu estou com essa disciplina aqui, eu ministro essa disciplina, isso aqui é uma disciplina de pós-graduação, não existe essa disciplina na graduação, nem o próprio CEP, né? CEP mesmo, completo, na graduação não tem. Tem só a nível de pós-graduação, o pessoal da engenharia, que a gente está lá e não trabalha. Mas aí, como nós temos pouco tempo, então, geralmente, os alunos, a maior parte, já vão logo direto para o Minitab, fazendo os experimentos. É muito importante a gente ter esse conhecimento. Tem que dominar? Não sei, cada pessoa decide o que é que vai dominar. Porque tem tanta coisa aqui que não dá para você querer saber tudo. Essa é a grande questão do Minitab, né? Então, assim, aqui no Minitab, assim, as duas partes, né, que eu me debruço melhor, que eu assumo enquanto disciplinas, é a parte do QFD do E e do CEP, né? E eu não sei, mas dizem que o CEP é o mais difícil, mas eu me habituei com ele. Claro, no começo foi complicado, né, tal. O conhecimento, ninguém aprende as coisas assim, nenhum estalar de dedos, não. Tem que se expor mesmo ao sofrimento, dedicação e tentar certo. Mas aí deu certo, aprendi, e hoje em dia a gente trabalha, então, essa disciplina na pós-graduação, tanto do E como o próprio CEP. A Impelar, né, aquela que chama Casa da Qualidade, com os
os incrementos do produto, as especificações, tá? É bem legal. E então, aqui no Doer, a gente estuda a filtragem, o fatorial, né? A superfície de resposta, aí ele vai se abrindo, você vai, ele vai mostrando coisas, né? Misturas, né? Criar um experimento de mistura, quando você vai trabalhando lá, depois ele vai abrir mais coisas, definição de experimentos, seleção de experimento ótimo, gráfico de experimento simples, fatoriais, então, assim, você vai seguindo uma série de coisas, né? Aí, no final, tem aqui o Taguchi, né, o famoso Taguchi, ele vai lá criando um experimento Taguchi, né, por esse próprio teórico, né, foi um grande cara lá da qualidade. Depois do rei, vem aqui, nós vamos ver aqui, na próxima quinta-feira, são as cartas de controle. É algo muito importante a gente ter esse conhecimento das cartas de controle, né? São coisas que eu vou focar bem com vocês, são a questão dos gráficos básicos, né? Também a elaboração de uma session, que é o memorial de cálculo. Você está assim, ficar bem legal com isso, a média, a mediana, o valor P, o maior valor, o menor valor, variância, ter tudo isso à mão aqui na session, no Minitab, com muita tranquilidade, em apenas um clique, né? Aí dizer assim, adeus ao sofrimento, né? É tudo muito rápido, muito tranquilo. Então, vou focar bem com vocês em cima dessa questão dessa análise estatística, né? Que a gente chama de estatística básica descritiva, né? Os gráficos básicos, que é Pareto, o gráfico de pizza e o histograma, né? Gerar os gráficos direitinho para análise e as cartas de controle. Principalmente as cartas de controle, então, nós vamos estar a par de como está a situação do meu processo. Como que anda o meu processo? Então, vamos estar bem atentos a isso, né? Não temos muito tempo, o tempo é um pouco restrito, por questão mesmo da carga horária e também o trabalho de vocês. Mas, quinta-feira, nós vamos ficar bem atentos a isso, né? Para a gente ficar bem legal nessa parte de elaboração de cartas de controle. E como os dados chegam, nós vamos tratá-los, analisar, fazer essa análise de dados, e depois essa análise ela vai nos fornecer informações, e essas informações elas são usadas, elas vão subsidiar, né, vão auxiliar as tomadas de decisão. Então, assim, é importante que a raiz, a base de tudo seja legal. São o quê? Os dados. Então, assim, vocês têm que ter muito cuidado, né? Muita atenção, né? E um comprometimento firme sobre a coleta dos dados, para que não seja coletado os dados de uma forma errada e ele chegue até vocês, né? Esse dado ele venha a estar aí com vocês, mas sem traduzir uma realidade do processo. E aí você vai poder ver se os dados não estão legais, não foram coletados de uma forma correta. Então, você pode chegar a uma conclusão lá no final, que o seu processo está estável, quando, na verdade, ele está instável, o seu processo não está bom. Ou, ao contrário, você pode dizer que o seu processo está com problemas, ficar gastando tempo e dinheiro, né, com a equipe em cima do processo, ajustando o processo, modelando o processo, fazendo aquela modelagem, reengenharia, uma série de coisas, né, uma maquinaria grande no processo, quando não necessita nada daquilo, que o seu processo está estável, está entregando dentro dos limites, então ele está alinhado com as especificações. Em uma tradução literal, né, o seu processo está abraçando com muita tranquilidade o conceito de qualidade. Então, tem que ter essa atenção, que pode ocorrer algumas coisas distantes ou fora dos trilhos por conta da coleta de dados. Por isso, a importância de se estudar a MSA, né? Que é a análise do sistema de medição. Todos estão me ouvindo? Está chegando aí legal? Estão ouvindo o som? Tá bem? Tá sendo. Beleza. Eu esqueci minha água, mas agora é tarde. Não tem água não, vai sem água mesmo. Aqui na carta de controle, né, nós temos aqui ó, a carta de controle de variáveis para o subgrupo, nós trabalhamos o subgrupo, eu acho isso aqui fantástico. Eu olho para isso aqui, gente, eu vejo um poema na minha frente. Tão legal que eu acho isso. Então, aqui nós temos a carta X/R, na carta X/R, desculpa, o que é que ela vai trazer para nós? Vai trazer a média e a amplitude. Então, no mesmo gráfico, na mesma área do plotado aqui no Minitab, que ele vai trazer o gráfico, ele vai trazer para nós duas cartas de controle, né? Ou seja, eu tenho a carta de controle
da média e da amplitude. E ele vai mostrar, então, como é que está se comportando. Pode ser para individuais e pode ser para subgrupos, né? Aí a gente vai lá e vê com o Minitab como que a gente quer, se com individuais, individuais ou com subgrupos. Aí aqui abaixo temos aqui a carta X/S, que eu vou ver o quê? A média, né, X barra, e o S é o desvio padrão, que vai mostrando, então, uma carta de controle com a média, né, dos dados, e, os valores em relação à média também, e o desvio padrão. E aqui nós temos aqui a carta IANR/S, né, que está dentro. O ponto Minitab, gente, vocês já perceberam, toda vez que eu coloco o mouse, ele vai lá e me diz, ele traz aqui uma descrição rápida do que é isso aqui. Então, assim, não deixa vocês ficarem, nem eu, nem ninguém, né, assim, completamente leigo. Ele fala, ó, X/R, ó. O que é isso? O cara, o que é X/R? Fala, ó, monitorar a média e a variação, amplitude de seu processo. Quando, se de repente sai, você volta lá que ele mostra novamente, ó. Quando você tiver dados contínuos em subgrupos. Depois de alguns segundos, ela some, você volta lá novamente para continuar a leitura. Funciona melhor com subgrupos de 8 ou menos. Então, assim que a gente coloca em subgrupo, já digo para você, o ideal, o bom, é com 5 valores em cada subgrupo. Porém, o meu conjunto de dados, ele tem que ter um número igual, né, para todos os subgrupos. Tipo assim, se eu tenho 16 dados, né, e aí ele fala o seguinte, né, o meu conjunto de dados ele tem 16 observações. Uma linguagem mais tranquila e mais matemática, inclusive, né, estatística. Então, eu tenho lá 16 anotações, 16 observações, beleza, no meu conjunto de dados. E o bom, né, o ideal, né, o mais legal é com 5 observações em cada subgrupo. Então, se eu fizer com 5, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 subgrupos com 5 e um subgrupo com 1. E não pode ser dessa forma. O valor tem que ser igual para todos os subgrupos. Então, se eu tenho 16 dados, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Minitab e vou dizer, o Minitab eu quero os subgrupos com 4 observações. Então, eu terei 4 valores, né, em cada subgrupo. Dá legal também, não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo. Descendo aqui, eu tenho a caixa SBAR, a média, né, do meu processo. Eu tenho a carta R, né, que é a carta da amplitude, e a carta S, que é do desvio padrão. E, por fim, aqui eu tenho aqui, ó, essa zona aqui, né, que monitora a média usando zonas que são definidas pelo desvio padrão do meu processo. Depois, seguindo aqui, tem a carta individuais para dados individuais, cartas variáveis para dados individuais, carta IAM, carta ZAM, dados individuais e amplitude móvel, né? Cada um desses aqui tem o textozinho explicativo. Não vou ler todos, porque senão a gente chega à noite e não sai daqui, né? Precisa ter uma ideia, mas vocês vão baixar bem direitinho o Minitab e vocês vão ter isso aqui. Foquem no Minitab 18. Já existe o 19, né? Mas está muito novo, vai ser mais difícil vocês terem. Lembrando que o 18 é legal, é o que eu tenho aqui, é bom que a gente esteja com essa mesma linguagem, que com certeza, toda vez que o software ele muda, ele vem avançando, ele vai trazendo novas coisas, ou muda alguma coisinha e tal, de repente pode ser que haja essa discrepância, né, entre o que eu tenho aqui, o que você pode no texto, por 19, e a gente fica nessa mensagem que a gente não consegue entender de um para o outro. Então, o 18, ele é muito bom, ele é ótimo, inclusive, está aqui, a gente não consegue nem usar tudo, e vai dar conta do que a gente precisa. Né? Eu peço que vocês se dediquem, né? Não somente à aula que a gente está discutindo, os exercícios, mas sejam curiosos, sejam praticantes, porque se vocês dominam a análise de dados com Minitab, então, assim, vocês vão ter muito a contribuir, né? E isso vai ser um diferencial muito bom para você em relação ao trabalho, em relação à visão profissional e até à estabilidade no mercado de trabalho, né? Vão sair de empregados para empregáveis, que é o mais importante no momento. Aí temos aqui essas cartas por atributos, né? Carta P para diagnóstico, a carta P em si, né? Depois carta a carta, sem início, a carta P-Learning, a carta NP, carta U de diagnóstico, carta U propriamente dita, carta U de Learning e também a carta C.
cartas ponderadas pelo tempo, média móvel, né, o CUSUM, a EUMA, cartas multivariadas, né, T2, variância generalizada, a T2, variância generalizada puramente, e a carta EUMA multivariada, né, e a carta de eventos raros, né, carta G e carta T. Ou seja, aprender aqui no Minitab é o caminho para que nós venhamos a fazer a análise multivariada de dados. O bom analista, ele tem que saber fazer essa análise multivariada. O que é isso? Multi é muita. Variadas formas. Ou seja, eu confronto a análise de dados. Aí o cara, mas eu sei Excel, beleza, eu sei tá lá no Excel, básico, intermediário, avançado, beleza. Então, vai lá, meu filho, faço uma análise desse dado lá no Excel, veja o que é que esse dado me mostra. Depois eu pego os meus dados, meu conjunto de dados, meu Big Data, e vou lá no meu Power BI, gero os gráficos do Power BI, faço uma análise, usando medidas, usando as sintaxes, né, calculated, related, tal, colocando os filtros, como seja, né, aquelas funções, né, do lado do Power BI bem legal, gera o dashboard, depois eu trago aqui meus dados e vou aqui meter a uma rigorosa análise estatística. Isso, eu já fiz um mapa do meu processo, bem direitinho lá, uso um software bem legal, posso usar o Visage, que também é gratuito, né, para fazer mapa de processo, e fica muito lindo o mapa, bem feito, ele é completo, esse software, você baixa ele gratuitamente, né, anote aí, Visage, ele tem outro nomezinho, Visage... Bora, meu filho, abre aqui. É o Visage Modeler. Está aqui, eu estou botando o mouse aqui, ó. Eu tenho o meu aqui, o Visage Modeler. Né? Então, assim, isso nos ajuda. Nós estamos, gente, na era da tecnologia. Então, teoria existe, mas agora o que está mandando é tecnologia. Então, essas coisas a gente tem que aprender, ter domínio mesmo, enquanto profissional do século XXI, enquanto esse profissional 5.0. Né? Eu sei fazer um mapa de processo bem legal aqui com o Visage, ou com o Visio. Eu não uso o Visio, porque eu acho ele mais complexo, coisas desnecessárias, alguns exageros da Microsoft, complica a minha vida. Eu acho ele mais chatinho, eu, pessoalmente, né? Mas não estou invalidando de forma alguma, ele é bom também, né? Agora, eu me encontro melhor com o Visage, que me dá uma resposta legal, eu já sei como é que eu faço meu mapa de processo, né? Usando aqueles gateways bem legal, os full bem legal, bem legal. E vou lá colocando, então, meu processo desenhando. Então, estava aqui nas cartas de controle, nós terminamos os eventos raros. Aqui as ferramentas da qualidade, né? Vamos aqui os gráficos de ensaio, gráfico de Pareto, gráfico de causa e efeito, análise de capabilidade, né? Que é quem a gente trabalha a parte de entender o processo, e o capability de Sixpack, né? Que onde trabalhamos mesmo o CEP, né? Que mostra aqui, então, o estudo do CEP, né? Aqui, nós vemos aqui abaixo, né? No análise de capabilidade, vemos aqui o normal, dentro, binomial, poação, múltiplas variáveis, não normal, né? Múltiplas variáveis não normal, tendo normal e não normal, né? Veja, até a linguagem do Mini está bem alinhadinha para a gente, né? A gente não se confundir. Aí temos aqui o intervalo de tolerância, né, de uma distribuição normal, intervalo de tolerância de uma distribuição não normal, estudo de medição, aqui que vem daquela senhora que nós falamos, né? A jovem senhora o quê? A velha senhora mesmo, isso aqui já tem quase 100 anos já, desde 1930 já no MIT. Então, o estudo de medição, que é a famosa MSA, né? Aqui nós temos o estudo de medição tipo 1, criação de worksheet, gráfico de ensaio de medição, estudo da linearidade, vício de medição. Esse vício de medição é um perigo, quando mostra uma interação, ou seja, o que é que a MSA, quando ela fala no vício de medição, ela traduz para nós, que o CEP já barra na hora, já mostra, isso aqui não está certo, ele vai mostrar um valor que vai reprovar, inclusive, né, o sistema de medição. Nós sabemos que o processo varia, é da natureza
do próprio processo, né? Que ninguém consegue produzir 100 peças com o mesmo tamanho, mesmo peso, não. Sempre tem aquela variação, né? O importante é o entendimento da variação, que é um dos princípios do crescimento profundo, de acordo com o Deming. E então, aqui, quando acontece na medição muitos valores iguais, então é o que o estudo, né, da medição, a própria MSA, junto com o CEP, ele mostra o seguinte, e o Minitab, ele aponta que tem ali um vício de medição. O que é isso? O mesmo valor se repetindo. Então, qual é o problema disso? Desculpa. Se o processo varia, então o que a gente espera é encontrar essa variação nos valores. Se essa variação não aparece, então significa que há uma interação entre o operador e o dispositivo. Alguma coisa não está correta. Aí diz assim, portanto, essa análise, esse ensaio está reprovado. Tem que ser feito um outro. Então, assim, é bem legal para a gente não trabalhar com dados que não sejam reais, né? Fazer, estudar medição, o RR cruzado, né? Que eu falei para você, repre e repro. Estudar medição, o RR alinhado e depois o RR expandido. E, por fim, estudo de medição por atributo, método analítico. A criação de worksheet, tem análise de covariância de atributos, amostragem de aceitação para atributo, a amostragem de aceitação para variáveis, a carta multivária, né, que é uma coisa bem legal, assim, né, ela é usada lá, a carta multivária, é um estudo do Black Belt, né, nem no Green Belt a gente não trabalha com ela, não vê, o Green Belt ele não vê a carta multivária, né, só o nome, mas ele não vai ter o estudo da multivária, nem esse gráfico de simetria, assim. Uma parte aqui, a gente estuda algumas coisas lá no Yellow Belt, aí uma outra parte a gente vê no Green Belt, e a parte mais profunda no Black Belt. E quando chega no Master Black Belt, você vai revisitando tudo, né? Que o Black Belt é mais ligado na questão de finanças e estratégia, então a gente faz uma revisita de tudo que está lá no caminho do Six Sigma, do White até o Black, né? E alinhando isso com estratégia e a questão voltada para finanças. E aqui nesse estudo, vimos aqui a medição, bom, carta de medição, já vimos isso aqui, análise de covariância, amostragem, gráfico de simetria, beleza, já vimos tudo isso aqui. Aqui vem a confiabilidade, né, a multivariada, né, componentes principais, análise fatorial, análise de item, agrupamento de variáveis, agrupamento de K por média, né, que é o K aqui é o fator de ajuste, né, a gente vê isso bem lá no curso de graduação, está estudando, a gente usa muito o fator K, quando estou estudando, previsão, uma previsão para um consumo máximo, né, extrapolado, né? Então, a gente usa aqui, então, esse fator K de ajustamento, né, que ele vem bem para nos ajudar nessa hora. Era que nós estávamos, né? Temos aqui a multivariada, as séries temporais, o estudo dessas séries temporais também é muito importante, o gráfico de séries temporais, análise de tendência, decomposição, média móvel, suavização, método de Winters, tal, as tabelas, né, todas as tabelas, né, contagem individuais variáveis, teste Q quadrado, né, para atributo, né, para associação, tabela cruzada e o teste Q quadrado usa muito aqui nessas tabelas, né, que é importante ter esse entendimento do teste Q quadrado, que é para análise de atributo, né, vamos ver os tipos de dados daqui a pouquinho. Os testes não paramétricos, né, teste de sinal, o Kruskal, eles, o Mew-Whistler, enfim, o Friedman, teste de equivalência, né, para uma amostra, duas amostras, o pareado e o cruzado 2 a 2, e o poder do tamanho da amostra, calcular isso aí, então, trabalhar com essas amostras, ver o comportamento das minhas amostras dentro de uns testes, teste Z e o teste T, né, para uma ou para duas ou mais amostras. Aqui vem os gráficos, né, aquele gráfico de dispersão, matriz de dispersão, gráfico de bolhas, dispersão marginal, o histograma, diagrama de pontos, ramos de folha, probabilidade, FDA empírica, gráfico de distribuição de probabilidade,
box plot, intervalos, gráfico de valores individuais, gráfico de linhas, barras, setores, gráfico de séries temporais, gráfico de área, né? Gráfico de contorno, que é bem legal lá para o E. O gráfico 2D também, que ainda usamos ele lá na análise do QFD do E. E o gráfico também de 3D também, lá do QFD. Aqui tem o editor, aqui as ferramentas, né, que eu posso usar, janelas, como tudo, né, instalação, ajuda e assistente. Então, assim, esse foi assim, um passeio, né, no nosso militar. E aqui abaixo eu vou ter aqui que eu salvar, imprimir, aqui eu vejo a repetição, né, editar a última janela, ter os dados, tal. Vai seguindo. Para cada ícone vem a parte explicativa, que aí a gente vê depois. Beleza? Então, vamos então dar uma olhada aqui no nosso material de uma forma bem legal, para a gente, então, na próxima aula, já começar a botar a mão na massa e trabalhar essas questões de cálculos, beleza? Então, deixa eu ver aqui. Então, eu só queria ouvir de vocês, assim, alguma colocação, o que vocês têm, assim, alguma dúvida do que foi apresentado, como é que está, então, a gente tentar seguir, né? O posicionamento de vocês. Então, gente, e aqui nós vamos ver nesse primeiro momento de introdução à estatística, aqui que nós temos aqui, ó, o material que nós, tudo aqui que eu falei com vocês aqui, vai estar tudo aqui muito bem, muito colocado de uma forma bem explicativa, né? Que nós temos aqui abrir o Minitab, digitar os caminhos, né, para a gente então fazer as coisas, né? 18 digita os dados colocados no quadro abaixo da planilha em branco e a gente segue, né? Teste D indica que a coluna C3 contém informação de texto, né? Ele vai mostrando, né? Quando é texto. D indica que a coluna D contém informações de data. Ele vai indicando, né? O título da coluna aqui tudo que eu mostrei para vocês como salvar, que são a parte das janelas que eu não quis mostrar aqui no slide, eu quis ir logo lá no militar para ficar mais tranquilo para vocês. E qualquer dúvida vai estar aqui, né, o slide que vai ser enviado para vocês. Como também pode colocar o mouse em cima do ícone que vocês têm dúvida, alguma informação, e o Minitab ele vai mostrando também automaticamente. Vou adiantar para começar a mexer no Minitab, propriamente dito, né? Aqui as informações que eu não vou... Bom, beleza. Uma coisa que nós temos aqui entender que, na verdade, isso aqui as pessoas também já estudaram, né? Os dados. Eu preciso saber que tipo de dado está nas minhas mãos, né? E aí nós temos dois tipos de dados. Eles podem ser discretos ou podem ser contínuos. Por que eu tenho que saber o tipo de dado que eu tenho em mãos? Porque, de acordo com o tipo do dado, do conjunto de dados que eu tenho em mãos, eu vou usar, né, então, o caminho de análise apropriado. E aí eu preciso saber como é que, porque eu distingo que um dado ele é discreto ou um dado ele é contínuo. E eu vou sim, dar uma definição de uma forma literal, né? Toda vez que que a gente, para obter o dado, eu vou precisar contar, nomear ou classificar, então esse dado, ele será um dado discreto. Toda vez que, para mim obter o dado, eu precisar contar, nomear ou classificar, então automaticamente eu tenho um dado discreto. Mas, se para que eu obtenha o dado, eu tenho que usar um dispositivo de medição, seja ele qual for, um relógio, parâmetro, um paquímetro, uma escala, o que for para me obter o dado, uma balança, então aí eu tenho um dado contínuo. Então, outra observação. Os dados discretos, eles não aceitam casas decimais. Não aceita, não dá para trabalhar dados discretos com casas decimais. Isso aí é fora de cogitação. Porém, os dados contínuos, eles aceitam casas decimais. Isso não quer dizer que todo dado contínuo vai ter casa decimal, pode não ter. Mas se houver o caso de ocorrer casas decimais, se os dados forem contínuos, se eles foram obtidos utilizando um dispositivo de medição, tranquilo, sem problema nenhum. E aí, aqui está bem claro, o discreto que você conta e contínuo que você mexe, né? Assim, uma coisa ainda mais sintética ainda, mas aquilo que, da maneira como nós colocamos, fica também legal e vai juntando e contribuindo.
E aqui alguns exemplos, né? C para contínuo e D para discreto. O peso da embalagem é gramas, ele é contínuo. Quantidade de reclamações, ele é discreto. Eu posso dizer que existiu 8 reclamações e meia? Não, não existe 8 reclamações e meia. Ou eu tenho 8 ou eu tenho 9. Então, é um dado discreto que eu estou contando. Produtos reprovados, estou contando, então é discreto. Quantidade de filhos, quantidade de filhos, discreto. Tempo de entrega, eu vou ter que usar alguma coisa para me medir, então ele é contínuo. Renda familiar, contínuo. Volume de uma garrafa, eu estou medindo, contínuo. Quantidade de itens defeituosos, estou contando, discreto. Relatórios com erro, eu estou contando, é discreto. Temperatura do forno, eu estou medindo, contínuo. Volume de sucata produzida, estou pesando, é contínuo. E quantidade de turnos, estou contando, é discreto. E aqui a gente falando aqui da estatística descritiva, nós temos aqui as medidas de localização, né? E as medidas de variabilidade. Ou seja, medida de localização, temos média, medianas e os quartis, né? E as medidas de variabilidade, nós temos a amplitude e o desvio padrão. Temos aqui a média, né, que é o centro de massa, né? O centro dos meus dados é a minha média, né? Centro de massa de um conjunto de dados é a estatística mais utilizada para apresentar a localização dos dados. O uso da média é uma coisa assim, comum, né, que a gente tem que ter esse domínio, né? Se eu vou fazer lá a média no manual, eu sei que a fórmula é muito simples, né? É o somatório de N dividido por N. O somatório das observações dividido pela quantidade de observações. Então, eu chego tranquilamente o valor da minha média, né? E tem valores aqui, como exemplo, 6, 9, 6, 5, 1, 7, 4, 2, 5, 5. Então, vou tirar a média 5. Eu somei todos os valores e dividi por 10. Todos os valores, a soma dos valores, certamente aqui deve ter dado 50, quando dividir por 5, por 10, deu igual a 5. Então, de que a média dos meus valores, né, é 5. A média dos meus valores é 5. Né? E temos, em seguida, a mediana. A mediana é a medida de posição central, onde está o centro dos meus dados. Então, eu venho para aqui agora e digo assim, para a gente ter essa tranquilidade. A média, né? Eu tenho ali, ó, quando eu tenho a minha média, eu tenho o centro da minha massa, certo? O centro da minha massa, o centro da minha massa está a minha média, e o posicionamento central dos meus dados, eu tenho a minha mediana. Então, a minha mediana vai estar no meio dos meus dados. Independente da média, eu tenho a minha mediana. É o tempo central de um conjunto de dados colocados em ordem crescente ou decrescente. Beleza. Exemplo, uma empresa mediu 10 dias de quantidade de itens defeituosos fabricados em sua linha de produção. Os dados medidos de segunda a sexta-feira foram 6, 9, 6, 5, 1, 7, 4, 2, 5, 5. A mediana foi igual a 5. Houve aqui uma mera coincidência, né? Da mediana ser igual a média, né? Mas isso nem sempre acontece. E aqui nós temos, né, a definição dos quartis, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, né? Que também nós temos tudo isso lá no Minitab, quando nós precisamos. O primeiro quartil, ele representa 25% dos dados, né? Abaixo do quartil 1, e o quartil 3 representa 75% dos nossos dados. Então o Q1, Q2 e Q3. O Q2 nós já sabemos que é a média dos nossos valores. E aqui é a amplitude, né? Que a amplitude é o quê? É o maior valor observado menos o menor valor observado. É importante o estudo da amplitude para a gente saber a dispersão dos dados. Nós temos aqui esses dados, aqui, né, do mesmo exemplo, e aqui, ó, a média e a mediana foi 5, né? Quando nós vamos calcular a amplitude, ela está dando 8. Ou seja, o maior valor observado, que é 9, menos o menor valor observado, que é 1. O que significa isso aqui? Aqui eu tenho um desvio padrão alto, como também eu tenho uma distância muito grande dos dados, né? Ou seja, entre o maior valor e o menor valor, a distância é muito grande. Se dados colocados em uma carta de controle, uma média é 5, né? Se eu tiver um valor de especificação
Então, eu tenho média 5, mais ou menos 2. Ou até mesmo mais ou menos 3, né? Aí, então, o que é que eu tenho? Eu vou ter 5 como a minha média, mais 5 mais 3, 8, 5 menos 3, 2. Então, vai acontecer, eu vou ter o valor 9 e o valor 1 além dos limites, e vai significar que eles são causas especiais, e dentro, se for essas especificações de definição da carta de controle, 5 mais ou menos 3, 3 para mais e 3 para menos, determinando os meus limites superior e inferior da minha carta de controle, como nós vimos lá atrás, né? A carta de controle para individuais. Então, significa que eu tenho aqui agora 2 produtos que estão, ou 2 anotações, 2 valores, 2 dados que estão além dos limites. E do estudo da qualidade, ele vai se apresentar como produtos defeituosos que estão além dos limites de especificação. Mas se eu tiver os valores for 5 mais ou menos 4, então eles vão ficar em cima da linha. Né? 5 mais 4, 9, e 5 menos 4, 1. Então, eles vão ficar em cima da linha, o que já é um perigo, né? De um dado, um valor em cima da linha dos limites, significa que a qualquer momento eles podem seguir além das linhas, do limite, então é um perigo. Quando isso acontece, claro, a gente tem que parar o processo imediatamente, seja na indústria, seja onde quer que for, e buscar entender quais foram as causas que levaram então àquela situação. Desvio padrão, né, que é a variação média do processo em relação ao valor da média do mesmo, ou seja, o valor que eu tenho da minha média em relação ao meu desvio padrão. Aqui nós já temos, né, pela forma do desvio padrão, diz que, ou seja, os valores estão distanciando 2,3, né, além da média, que é 5. Né, então, eles vão se distanciando. E aqui nós temos aqui, então, esse cálculo aqui da nossa estatística. Vamos, então, aqui já fazer esse exercício, né? Deixa eu só puxar aqui esse slide, para mim puxar esses valores. Pronto. Eu vou abrir aqui o Minitab aqui para a gente começar, então, a ver isso aí, como é que, o que levou a esse ponto. Vou colocar aqui os valores e vou chamar isso aqui de... vamos ver aqui, contagem. Aqui eu vou colocar aqui os valores, né? 9, 6... Opa, é isso mesmo? 9, 6, 5, 1. 9, 6... Opa, calma. 9, 6, 5, 1... 7, 4, 2, 5, 5. Temos aqui, então, esse comentário aqui é 9, 6, 5, 1, 7, 4, 2, 5, 5. Beleza. Vamos lá, então. Vamos, então, ver então, essa questão aqui, desse dado aqui, de acordo com o nosso slide aqui, que nos mostra, né, essa estatística descritiva. Beleza, então pode ser exemplo. Então, vou aqui em estatística básica, né? Eu vou pedir o quê? Exibição da estatística descritiva. Aí vai lá, vamos calcular a média, mediana e tal, e tal, e tal. E aí, olha o que acontece. Aqui, ó, ele já mostrou aqui, ó, C1, ele já mostrou aqui para mim, só o que eu tenho. Se eu tivesse mais outras colunas aqui, todas iriam aparecer aqui nessa janelinha. Voltando aqui, ó. Estatística básica, exibição da estatística descritiva, beleza. E aí, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho esse conjunto aqui de dados, ele perguntando que variáveis são. A coluna C1, que é onde está escrito contagem. Eu clico 2 vezes, então ela vem aqui para análise. E aqui eu tenho aqui os gráficos, se eu for pedir algum gráfico, mas o que eu quero aqui é a estatística descritiva. Vamos lá, eu clicar aqui em estatística, ele vai abrir para nós aqui essa outra janelinha aqui. Já tem algumas coisas aqui mostrando, né? Aqui ele já está por default, ele já está aqui, a média anotada, o EP da média, o desvio padrão, eu vou pedir a variância também, eu vou explorar aqui agora o Minitab. O primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil, vamos pedir a moda, não importa, vamos lá. A soma,
A amplitude, tem o máximo, mínimo. Não quero não faltantes, nem não faltantes, não quero. O que mais que eu vou pedir aqui? Somos quadrados, nada. Então, bem, vamos dar um ok aqui. Ok? E vamos dar aqui um outro ok. Pronto. Chegou aqui para nós em fração de segundos, na nossa session, né, essa estatística descritiva, né, que ela nos mostra aqui, ó, a variável, né, a média, o EP da média, o desvio padrão, a variância, a soma de todos os valores, o menor valor observado, o quartil 1, a mediana, o quartil 3, o maior valor observado, que é o máximo, a amplitude, a moda e o número, né, o número de modos, quantas vezes esse número aparece. Nós não pedimos a média, não. A média, mediana, está tudo aqui. Então, nós temos aqui, ó, rapidinho, que a gente chama aqui, né, dessa estatística descritiva, que é o memorial de cálculo, tá? Desse conjunto de dados aqui em uma questão de minutos, né? Depois a gente está aqui, a parte desses dados também, fazer uma análise para ver, então, qual o estilo de distribuição desses dados aqui, né? Que a primeira análise dos dados sempre deve ser feito, né? Que é o estudo o estudo de normalidade dos dados, capabilidade final do dado SEP, né? Então, vou pedir aqui o teste de normalidade. O que é que a gente quer saber? Se os nossos dados, eles seguem uma distribuição normal ou não normal, né? Eu vou lá ver contagem, eu posso aqui colocar um título, né? Mas não vou colocar título, depois a gente vê sobre isso aí. Só uma análise rápida sobre essa questão. E aqui ele vai gerar para mim um gráfico. Beleza. Aqui, ó, em fração de segundos, temos aqui o nosso gráfico, né, que mostra o valor dos nossos dados. E aqui ele mostra essa linha vermelha aqui, que é essa linha vermelha central, é a linha da média, e os valores. Se eu colocar o mouse em cada pontinho desse aqui, ele vai me dar informação. Símbolo está na linha 4, a contagem de valor é 1, percentual 7,44. E assim vai me dando os valores de cada um desses aqui, esses pontinhos são os dados observados. Aqui do lado, nós temos aqui esse espaçozinho que ele colocou a média, o desvio padrão, o número de observações, e o AD dos valores. E algo extremamente importante para nós, que é isso aqui, ó. Quando nós vamos fazer um teste de normalidade, o que vai me dizer, vai dizer se os meus dados seguem uma distribuição normal ou não normal, é justamente isso aqui, o valor P, né? Eles chamam lá o P-value, mas vamos falar aqui em português para ficar mais tranquilo. Até porque o militar também trouxe em português, graças a Deus. Então, nós temos aqui o valor P. Então, colocando uma coisa na mente. Isso aqui é bem mesmo de aprender mesmo, nem decorar, é aprender para testar a ponta da língua. Toda vez que o valor P for igual ou maior que 0,05, igual ou maior que 0,05, significa que os nossos dados eles seguem uma distribuição normal. Se o valor P for menor que 0,05, então os dados seguem uma distribuição não normal. Para que é que eu faço isso? Para me saber, a partir daqui, quais são, então, as outras ferramentas, quais são os outros testes que eu vou utilizar. Porque existem os testes específicos para dados que seguem uma distribuição normal e testes específicos para dados que seguem uma distribuição não normal. Alguma dúvida? Aqui eu só quero salvar, não quero salvar nada não, agora não. Ok? Alguma dúvida, gente? Não? Oi? Oi, Sara. Alguma dúvida de alguém? Tá tudo tranquilo? Tudo correndo certo? Ninguém manifestou nada, não. Então tá tudo bem, né? Graças a Deus. Voltando aqui para os nossos slides. Nós vimos aqui esse teste que nós fizemos. Aí temos aqui ó, o worksheet com os dados fornecidos, né? Essa descritiva. Foi o que nós acabamos de fazer aqui, ó. Nosso teste aqui, mostrei aqui, nós fizemos lá. Né?
Pedimos, aqui lá nós pedimos bem mais que isso, né? Tá, aqui lá eu procurei explorar um pouquinho e deu certo, né? E aí as principais distribuições de probabilidade, né? A distribuição nos ajuda a compreender a forma, dispersão e localização de um conjunto de dados, né? Mostra lá a média, a mediana, a localização, a dispersão de posição e de dispersão, né, para entender como é que estão os nossos dados. Como nós trabalhamos melhoria de processo, e eu melhoro o meu processo a partir do momento que eu conheço os dados referentes ao meu processo. Eu não posso querer trabalhar melhoria sem conhecer os dados que estão fazendo referência ao meu processo. Do outro lado, nós temos aqui o histograma, né, que é uma outra ferramenta que nos mostra também a distribuição dos dados, como é que eles estão se comportando. E aí, nós, né, até no estudo da Green Belt, para o Green Belt, né, tal, Black Belt, até no White Belt a gente já fala de forma bem tranquila sobre essa questão voltada ao Six Sigma, né? Que são 6 desvios padrão. 3 para além da média, 3 desvios para positivos, né? Mais 1, mais 2, mais 3, e 3 negativos, menos 1, menos 2, menos 3. A gente vê, então, essa área de atuação, né, dos nossos dados. Tudo que está aqui, né, entre o menos 1 e mais 1, acho que é 68% dos dados. Depois vem mais 2 e menos 2, aí vai dar outro valor. E o mais 3 e menos 3 é igual a 99,74% dos dados. Ou seja, garante que 99,74% dos meus dados vão estar dentro aqui das especificações. Como a gente coloca, que existe o que a gente chama de DPMO, né? Que é o defeito por milhão por de oportunidades. Se eu tenho aqui um valor, quando ele tem 6 sigma, né? Mais 3 e menos 3, que é igual a 99,74, então significa que eu vou ter lá 3,14, que é 3,14, não me foge a memória, o valor, né, de aceitação. Ou seja, se é defeito por milhão de oportunidade, significa que, quando tem o meu processo, né, que ele está sob um rigoroso controle estatístico, também a minha MSA também sob esse rigor estatístico, tudo direitinho, os dados coletados, o processo trabalhando, e o CEP atuando, né, de uma forma integral, né, e eficiente. Significa que a cada 1 milhão de produtos produzidos, então, nós só vamos, né, usar como DPMO 3,4, ou seja, só vamos aproveitar as oportunidades de defeito igual a 3,14. Como defeito eu conto, eu não consigo medir defeitos, eu estou contando quantos defeitos existem, então eu tenho aí um dado que ele é discreto, né? Ou seja, eu não vou falar de 3,4 defeitos, eu falo de 3 defeitos. Não posso falar de 4, porque eu vou extrapolar, né, o cálculo estatístico e vou arranhar de uma forma muito forte a estrutura do Six Sigma. Então, nós ficamos arredondando para baixo e podemos dizer que a cada 1 milhão de produtos produzidos dentro de uma estrutura rigorosa do Lean Six Sigma estabelecidos, apenas 3 produtos sairão defeituosos. Dúvidas, pessoal? Fazer uma coisa do outro mundo, mas os BEALs que trabalham dentro do rigor, seguindo categoricamente, disciplinadamente, né, o caminho do Six Sigma, bem direitinho, Mike, usando as ferramentas adequadas, projeto bem feito, bem estruturado, com a resposta alinhada com o que é colocado lá no compromisso do projeto, uma equipe focada, né, com uma liderança educadora, então chega nesses valores aí. Mas eles são fáceis de jeito nenhum. Tem que ter muito trabalho, né? Tem que aprender, estudar e depois aplicar. E aí, então, a resposta é muito grande. Vamos imaginar uma empresa que ela produz um item que ele custa, por exemplo, R$ 1.200. E aí, se existe vamos imaginar, o valor, né, normal que a gente trabalha na engenharia de produção, que é 95%, né, com um nível de confiança, né? E aí, nós temos ali 5%, que é o valor de tolerância e tal. Aí vamos imaginar uma fábrica que ela produz uma peça que custa R$ 1.200. E vamos dizer que ela produz
100 peças por 1.000 peças por mês. Bom, beleza, tá, 1.000 peças por mês. E aí ela trabalha, né, com dentro do valor, né, tal, estabelecido mais habitual da engenharia, 95%. E aí ela tem 5% de aceitação, de tolerância a defeitos. Isso significa que a cada 1.000 peças, 50 peças, ela vai estar aceitando defeito na peça. Eu já estou falando aí, todo mês, 60 mil reais que é perdido com peças defeituosas, tem que voltar para o retrabalho, isso aí é custo, eleva os custos e é desperdício, né? Não condiz com a qualidade. Mas aí, se estabelece um projeto Lean Six Sigma, né, que é bem estruturado sobre o processo, trabalha isso, segue o caminho rigoroso, usando as análises estatísticas corretinhas dentro do projeto comunitário, as ferramentas qualitativas do Lean, tudo bem estruturado, bem direitinho, tal. E aí, então, vamos nos estabelecer sobre o 3,4 para 1 milhão. Então, se só são 3 peças defeituosas em 1 milhão, então a probabilidade é que em 1.000 eu não consiga ainda defeitos. 1.000 peças eu não vou conseguir defeitos. Significa que os defeitos em um conjunto de dados, que seja 1.000 peças produzidas, nenhuma terão defeitos. Elas vão começar a aparecer defeito lá a partir das 500 mil peças. Né? Para chegar até 1 milhão e contemplar essas 3 peças com defeito. Então, assim, o que faz essas questões serem tão valorosas, né? Tão buscadas nas empresas, profissionais tão valorosos, né? Os BELTs, que eles conseguem desenvolver projetos que eles retiram do processo as anomalias por meio da melhoria do processo, o controle estatístico do processo e reduz custos e desperdícios nas organizações. Um projeto Greenbelt, que tem em torno de 4 meses, então significa que a cada mês já se consegue aí, né? Ou seja, todo mês 60 mil. 60 mil durante um ano, então estamos falando de 720 mil reais de economia que aí uma empresa ela pode ter, por exemplo, em um caso desse. A gente sabe que uma peça de R$1.200 não é uma coisa comum, mas existe peças de menor valor, R$100, R$200 nesse momento, nesse nível, e que uma fábrica não produz só 1.000 peças por mês, né? Produz centenas de milhares de peças de produtos. Então, a gente está falando aí de uma grande economia quando nós trabalhamos essas questões do Lean Six Sigma, né? E uma análise, um controle rigoroso sobre o processo. Tudo está lá no processo. A nossa melhoria é no processo, não é nas pessoas. Eu vou trabalhar o meu processo, a melhoria do meu processo. E as pessoas vão executar essa melhoria. Ou seja, eu vou lá, faço o estudo do meu processo, o mapa do meu processo bem feito, né, usando qualquer um software que eu queira, o Visage, o Visio, como nós já falamos. E aí, depois eu vou fazer o meu VSM bem feito, né, aquela análise da cadeia de valor, para identificar as anomalias, né? Entender o meu cycle time, qual é o lead time, qual é o cycle time que eu tenho na minha cadeia de valor, aquele caminho, né, que o meu produto ele vai seguir dentro da minha cadeia para agregar valor, gerar valor lá no final para o meu cliente. E aí, nesse caminho, eu vou entendendo os meus processos, né, por meio do mapeamento, me apropriando os tempos de agregação de valor, né, e tempos que não agregam valor, e vou retirando, então, ou reduzindo ao máximo possível, né, as atividades que não agregam valor, e dentro do meu processo em si, processo a processo, né, com mapa de processo em mãos, entender as conexões e as possíveis desconexões que ali podem residir as anomalias que levam a produtos defeituosos. Então, assim, é toda uma constelação de estudo, de correlações, que nos dá essa condição, né, de a gente melhorar o processo e tornar o processo robusto, né? E quando nós temos um processo que ele está dentro do Lean Six Sigma, e toda uma fábrica ela está focada nessa questão do Lean Six Sigma, né? Então, a gente começa a seguir, né, rumo ao caminho do tão sonhado, né, WCM, que é o World Class Manufacturing, né, ou manufatura de classe mundial.
né? Que agora é uma predição, né? O Licei Sigma ele já não é mais a estrela sozinha do momento, ele não está mais na constelação sozinho, né? Agora, do lado dele também agora está também o WCM, não que um fosse aniquilar o outro ou neutralizar o outro, não é isso, né? O movimento e o momento é de parceria, é de união, né? Então, nós estamos buscando unir os dois mundos, né? O mundo do Lean Six Sigma com o mundo do WCM para promover a eficiência e a melhoria da performance organizacional. Também existe também o DFLSS, né? Que é o Design for Lean Six Sigma, ou seja, o design para o Lean Six Sigma, que ele vai ficar no meio, né? Trabalhando entre o Six Sigma e o WCM para promover essa melhoria. Que, né? O DFLSS nós usamos para novos produtos ou novos processos. Então, eu vou criar novos produtos alinhados com o Lean Six Sigma, focado no WCM, né? Estruturado desse design, né? Esse formato, né, para o Lean Six Sigma, mas focando também a classe mundial, né? E aí entra com muita maestria, de uma forma assim generosa, né, o estudo e a aplicabilidade do CEP, né, coleta de dados, né, e a MSA, para a gente então ter uma tranquilidade na hora que nós formos, então, entregar esse produto, esse processo. E submetendo constantemente também ao design de experimento, que é o QFD do I. Estruturar a casa da qualidade com os incrementos no produto alinhado aos critérios, né, do cliente, e então promover essa agregação de valor para o cliente, primeiro, e em seguida para a organização. Aqui nós temos as principais distribuições de probabilidade, né? Distribuição discretas, né? Nós temos o quê? A binomial, a Poisson e a hipergeométrica. Veremos aqui, nós vamos ver bem tranquilo a Poisson e vamos ter um pouco de binomial, né? Hipergeométrica, né? Lá para o estudo de Black Belt está bem lá na frente. Então, não vamos ver aqui, até porque também o tempo não é possível. Distribuições contínuas, que eu tenho a normal, exponencial, t-student, log normal, o able e o teste aqui quadrado, né? Para atributos. A distribuição normal, cada evento ou observação possui apenas 2 resultados possíveis, distribuição normal. Sucesso, fracasso, passa, não passa, sim, não, perfeito, defeituoso. Voltando aqui, ó. Distribuição binomial. Ela é o quê? Discreta, ou seja, eu estou contando, classificando ou nomeando. Então, é um evento que acontece, que pode ser um sucesso ou fracasso, passa ou não passa, perfeito, não perfeito, defeituoso, não defeituoso, sim, não, 1, 2, 1, 2, ou 2, 1, A, B, B, A. Então, seguindo somente com 2 saídas, né? Que a gente chama de sucesso e fracasso, um evento com uma saída binomial, bi, 2, ou seja, 2 nomes trabalhando para gerar uma saída única. Todos devem ser realizados sob a mesma condição e o resultado de um evento não influencia o resultado do outro. Ou seja, são eventos independentes, né? Ou seja, um defeituoso não vai, vamos dizer assim, influenciar o que estava perfeito, nem o perfeito, o defeituoso. São eventos separados. Eu vou fazendo um evento e, portanto, tendo a resposta para cada evento. Aí temos aqui as cartas de controle, né? Carta P, carta NP, são baseadas nessa distribuição. A carta P é a carta para defeito e NP, quantidade de defeituosos, né? Nós estudamos, então, geramos, então, por meio desses valores, na nossa carta de controle, a gente pede qual a carta que a gente quer. Se carta P ou carta NP. E uma vez que segue a distribuição normal, né? Número de peças boas versus número de peças ruins. Número de embarques no prazo em determinado período, a cada hora. Número de faturas pagas no prazo. Então, são o que chamamos de eventos, que são essas observações, né? Absenteísmo em um determinado período, tudo são pontos de observações. Aqui a gente vê aqui o 3 histogramas, né? A gente observa. O primeiro histograma, quanto mais distante de 50% a probabilidade de sucesso for, mais distorcida será a distribuição. Ou seja, a gente observa os nossos limites, né? O quanto os valores estão se distanciando dos limites
em direção à média, ou da média em direção aos limites, né? Isso significa a performance do nosso processo. E em cima, quando a probabilidade de sucesso P, né, defeituosa, e de fracasso Q são iguais a 50%, ou seja, o gráfico é simétrico e aparenta uma curva normal, ou seja, olhar essa simetria do nosso gráfico, né, que a gente pode pedir um gráfico de histograma no Minitab e solicitar o ajuste, e ele vai, então, vai contornar o gráfico com a curva gaussiana, mostrando o ajuste do gráfico, né, aos valores de probabilidade e também de normalidade dos dados. É importante a gente saber o comportamento também desse nosso gráfico, do histograma, e o quanto eles se distanciam, né, da média para mais ou para menos, em direção aos limites, ou dos limites em direção à média, que mostra, então, com muita tranquilidade, a performance do nosso processo. A distribuição de Poisson é uma distribuição aplicável a eventos que possuem uma taxa de ocorrência por intervalo, sendo esse intervalo uma unidade de tempo, volume, distância. Estamos falando aqui, então, né, ou seja, de eventos que vão trazer uma ocorrência durante um período. Vamos dizer assim, aqui na binomial nós estamos contando, né? Vamos falando o que acontece. Na Poisson, nós vamos estabelecer um período, né? Ou seja, eu vou ter um período para fazer, então, essas observações. E aí, depois eu faço comparação de período a período, beleza? Aí, o que ele diz? Ó, eventos que podem ter a distribuição Poisson. Número de efeitos encontrados em uma amostra de 10 peças. Ou seja, eu não estou olhando toda a minha quantidade produzida, apenas 10 peças. Quando eu olho toda a minha produção, eu estou falando uma binomial. Quando eu estou olhando apenas uma quantidade de peças aqui, estou falando em uma amostra, então eu estou falando aqui em Poisson. Então, é importante a gente ter essa distinção para, a partir de então, a gente começar estudando isso dentro da nossa análise dos dados, né? Dentro de uma abordagem estatística. Né? Número de erros de digitação por folha, não são todas as folhas. E assim a gente segue, então, estudando essas questões voltadas para a discussão de Poisson. As cartas de controle lá do Poisson é a carta C e carta U. São baseadas nessa distribuição, já que são cartas que falam sobre a quantidade de defeitos. Na Poisson, nós usamos a carta... nós usamos a carta P e a carta NP. Na Poisson, nós usamos a carta C e a carta U. E aqui mostra também a distribuição de Poisson. No primeiro retângulo lá em cima, quanto maior o número médio de ocorrências por intervalo, mais simétrica é a distribuição. Ou seja, quanto maior o número médio de ocorrências, ou seja, mais acontece, mais ele vai se esticando. E a segunda opção, quanto menor o número médio de ocorrência por intervalo, porque aqui é Poisson, né? O total é por intervalo, mais de torcida, cauda longa para a direita, né? Ou seja, ele vai se erguendo e os valores, a tendência é que eles vão se afastando dos limites. E aqui a distribuição exponencial, nós vamos então iniciar vamos então dar continuidade na próxima aula, que eu tenho aqui 10h25, e eu vou deixar 5 minutos para vocês então, a gente discutir e fazer, tirar alguma dúvida. Vou voltar então lá para a sala de aula, pedir que vocês baixem o Minitab, né? E quinta-feira nós vamos então começar a gerar os gráficos, fazer análise, carta de controle, né? Eu quero que vocês aprendam, bem legalzinho, fazer as cartas de controle, trabalhar as cartas de controle, estabelecendo limites, né? Dentro das cartas, vocês começarem a entender o que realmente acontece com o processo que vocês trabalham. Isso não é um conto de fada, não é algo para ficar escrito lá, nem em uma cadernetinha, não. É algo pragmático, né, que devem ver e já começar a trabalhar isso no processo que vocês realizam, beleza? Vamos lá, então. Então, estou aqui de novo, né, diante de vocês, né, e para que vocês façam, então, as considerações, alguma dúvida. Não é possível que, no meio de tanta informação, não tenha alguma dúvida da parte de vocês. Não é possível isso. Então, fique à vontade. Leandro, Matheus, Rafael, vocês querem comentar alguma coisa? Eu vou lá para o chat, né? Porque eu vou falar no chat, eu não vejo.
Vou colocar aqui no chat alguma coisa. Que a Tatiana falou que bastante informações, vamos verificar na prática, vai dar certo. Vai dar certo, sim. Depois a gente vai ver que é muita informação, mas quando traduz para a prática, aí pronto, fica mais tranquilo, Tatiana. Pode ficar tranquilo. É exatamente isso, eu estava aqui perdido com tanta informação, entendeu? É porque é muita coisa. Se você pegar o Excel também, do zero, e jogar todas as telas e ficar colocando isso, ninguém ia entender nada. Talvez na prática, também ninguém aproveitar essa ferramenta, acredito eu, 20% dela já tá bom. É como a gente faz com o Excel, não é isso? É show de bola. A gente não usa tudo, todo o pessoal não tá. Nem no Word a gente usa, nem PowerPoint, entendeu? Não, é assim. Não. Aí É doideira, muita coisa, tá? Muita coisa. Assim, eu dei aquele panorama rápido, mostrando assim, rapaz, saber que existe, mas como assim, os doutores não usam nem 60%. Eu não sou doutor, não sei se alguém é doutor, não sei, né? Então, o que é que nós temos que usar 60%? Não há nem a necessidade de usar tudo isso em um projeto. Quando eu vou trabalhar um projeto Six Sigma, primeira coisa, teste de normalidade, para saber qual é, então, os outros testes que eu vou seguir em diante, se é o Able, se é o T-Student, se é o Bernoulli, qual é deles, então tá, beleza. Depois eu vou usar as ferramentas quantitativas, né, aqui do Six Sigma, mas eu também tenho as minhas ferramentas qualitativas do Lean. Eu tenho que saber lá no Lean, eu tenho que aplicar Kaizen, eu tenho que fazer as minhas análises com Gut, com a minha análise a minha FIMEA, bem legal, FTA e tantas outras. Né? Eu tenho que aplicar muito bem feito, logo no início, né? Para iniciar a coisa logo. Né? O 5S, sabe? No meu espaço, para entender meu processo, limpar sem tirar a poeira, tirar a cortina, tudo que está atrapalhando a minha visão, 5S bem feito, né? Tudo bem organizadinho, utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina, tudo bem estruturado. Então, se tudo isso vai juntando, quando eu chego aqui, que a gente já inicia, né, os do Minitab a partir do Major, né, que é o M do DMAIC, eu já fiz muitas coisas lá atrás, usando ferramentas do Lean, já elaborei a minha documentação e tudo mais. Então, dentro do Minitab, eu vou ver quais são as ferramentas que eu vou utilizar no meu projeto. Porque o que muitas vezes, as ferramentas que a gente usa em um projeto, você não usa no outro. Então, saber qual é que é mais adaptável. Essa parnafernália de coisa que nós vimos aqui, não tem ser humano no mundo que domine isso, não. Porque a gente não tem só isso para fazer. Não é verdade? Depois, esse programa, a gente tem como baixar uma versão dele? Tem, você vai lá. Eu tinha aqui o tutorial, mas você pode ir lá no YouTube, como baixar o Minitab 18, vai estar lá um monte de tutorial. É como você baixa o Visage, tem a versão gratuita do Minitab, você baixa lá e tal. Sim, sem problema nenhum. Agora, assim, o que não é aconselhável, não pode, né? É uma versão gratuita em uma máquina de uma empresa. Que é a versão gratuita é o quê? Para estudo, é para treinamento, mas está fazendo aqui. Beleza, não tem problema nenhum. Agora, assim, uma máquina de uma empresa que está lá ligada a um sistema, né, empresarial, aí é complicado, não pode. Né? Mas, assim, o profissional teu para o treinamento, para os cálculos dele no notebook, como eu tenho, como os meus alunos todos têm, que a gente estuda, tá, essa coisa, tranquilo, não tem problema nenhum. E aí, vocês precisam para a gente fazer isso na prática, não dá para ficar quinta-feira novamente, né, de fala, não. Quinta-feira vamos chegar lá, vamos nós juntos aqui fazer carta de controle, elaborar gráfico, fazer condicionamento dos gráficos, cálculo, tudo isso na prática, que a gente só aprende fazendo. Matemática se pensa com a mão. Não, tranquilo. Por mim, tranquilo, satisfeito, vamos para a próxima. Tá, então assim, eu vou pedir que vocês, em casamento, vocês baixem o Minitab, então, de hoje para amanhã, quinta-feira, manhãzinha, aqui, 8h30 da manhã, vamos começar a brincar com o Minitab, tá certo? Show. Obrigada. Tudo certo. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Então, a gente volta na próxima quinta-feira. Até mais. Bom trabalho.